Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso querido podcast. E aí, Vanessa? Pode beijar? Nosso podcast que fala sobre relacionamentos. E hoje a gente tem uma novidade, uma notícia, né, Vanessa? Uma super novidade, uma super notícia. Gente, estamos com o nosso primeiro patrocinador! A gente já quer agradecer ao Marlon. Ele participou aqui com a gente no outro episódio, contou um pouquinho dos bastidores do salão, deu dicas. E aí ele tá agora em parceria com o nosso podcast, tá cuidando dos nossos cabelos. Tcharam! Tô vendo que você tá bonita hoje, Raquel. Hoje eu tô mais elaborada, né? Você também nem parece você, Vanessa. De tão bonita. Hoje você não parece você. Pessoal. As mãos do Marlon. Não, ele arrasa. Gente, sigam ele nas redes sociais, Marlon Concept. Ele é especialista em mechas, ele faz combos com hidratação, corte. E detalhe, o pulo do gato do Marlon, o que é? É que ele faz preços promocionais e ainda divide no cartão. O quê? Minha filha falou em parcela, eu compro até um jato. Eu não quero saber quanto custa, eu quero saber quantas vezes divide. Isso aí, alô, meus credores. E assim, disseram que quem se identificar aí e falar, olha, eu vi no podcast das meninas, vai ter uma surpresa. É isso mesmo? Vai ter? Não, eu tô falando por minha conta. O Marlon agora vai ter que fazer. O Marlon vai ter que fazer agora. O Marlon, depois chama ela no WhatsApp. Vai ter que demorar. E vamos começar aqui à noite com a nossa querida convidada Camila. Nossa! Obrigada, muito obrigada por aceitar o convite. Prazer é meu. A gente fala Hoje a gente não podia vir diferente, né? Com uma convidada belíssima, Raquel. Não é? A gente teve hoje uma missão difícil. Todo dia que chega aqui no estúdio, todo dia de gravação, ela come uma bala. Eu falei assim pra ela, Vanessa, hoje a gente tá entrevistando uma nutricionista, você não me dá esse bola fora de pegar a bala. O que ela fez? Tava assim, ó. Pegou a bala. Acabou com tudo. Mas a gente achou interessante a questão da Camila ser nutricionista, porque a gente fala de relacionamento e sempre de autocuidado, que a gente acredita muito que isso está ligado uma coisa na outra. Não tem como você estar bem com alguém se primeiramente você não estiver bem com você mesma, né? E é hoje o bate-papo. Fique até o final, que vai ter muita dica legal para você manter assim o shape. E vai ter um bônus. A Camila vai contar até sobre o relacionamento dela, porque aqui é assim. Não, aqui sentou, tem que falar da vida amorosa. Sentou, tem que contar pra nós. Não tem como separar, Camila, o profissional do pessoal aqui, infelizmente. Olha o namorado me cancelando, Exatamente, bloqueado. Vai nada. Quando você me viu, o seu brilho sumiu. Camila, se apresenta pra nós, pros nossos seguidores. Conta um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, né? Qual que é o foco hoje da sua carreira? E depois a gente tem algumas perguntinhas aqui pra você. Tá certo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Camila Vasconcelos, eu sou nutricionista e gastrônoma, fiz as 2 graduações. Depois eu fiz uma especialização em nutrição esportiva e obesidade aqui pela USP. E agora eu estou finalizando, agora dia 4 de outubro, a minha pós-graduação também em comportamento e transtorno alimentar. Né? Então, são as minhas frentes principais, digamos assim. Mas eu não gosto muito de me rotular. O marketing, às vezes, até pede pra gente fazer isso, né? E achar um nicho, tal do nicho. Eu trato pessoas, eu trato gente, eu trato histórias. É isso que eu faço. Até porque cada um é uma coisa muito pessoal mesmo. É o que você falou, você pega um nicho, mas tantas pessoas aí, cada um... É muito individual mesmo, Sim. né? É que a área da saúde, ela é muito ampla, né? Muito, muito ampla. Mas, assim... Eu posso dizer hoje que eu tenho algumas principais frentes de tratamento. A estética, sem dúvida nenhuma, a área esportiva, porque também é uma coisa que eu trago da minha vida pessoal. Eu sempre fui atleta amadora de várias modalidades de esporte, assim. Então, isso é uma coisa que era óbvio que foi a minha primeira escolha, né? Porque eu me identifico muito, tenho facilidade, tenho experiência prática. E aí, com o tempo de clínica, eu fui vendo a necessidade de entender um pouco melhor como lidar com um comportamento. E eu sempre fui muito apaixonada pela psicologia e pela psiquiatria. Então, eu comecei a estudar muito por fora.
E aí eu fui buscando dentro da nutrição qual seria o caminho aí que fica mais paralelo à psicologia e à psiquiatria. Porque, principalmente pós-pandemia, né, a coisa desandou, assim, de uma forma absurda, e o comportamento dos pacientes nessa parte emocional estava sendo muito relevante. E na faculdade você não aprende como fazer esse tipo de manejo. E aí eu fui buscar ajuda com quem eu conhecia. Então eu fui para minha psicóloga, fui para minha psiquiatra e fui buscar, de fato, teoria, mas também prática clínica. Olha, o que acontece quando o paciente chega assim, assim, assim para você, né? Porque, assim, tá totalmente atrelado, né, o psicológico. Tá. Eu tenho uma amiga que ela fala, olha, eu tenho noção que eu como por compulsão. Sim, nós não tô nem com fome. Mas é aquela coisa que ela não... Porque... Não é você, Vanessa. Eu tenho uma amiga. Não é a Vanessa, não. Não conta, Mas você tá quase lá, que eu tô brincando. E, assim... Ansiedade, né? É complicado, gente. Ô, Camila, mas assim, você, com a sua prática clínica, né? Acho que é até uma resposta ampla, mas você entende que a relação com a comida também tem uma correlação com a autoestima, como a pessoa se enxerga. Super. O que você conta para nós aí, né? Seja em histórias ou até mesmo da sua prática clínica, qual que é essa correlação, né? Tem algum exemplo que você pode compartilhar aqui com a gente? Tem sim. Na verdade, assim, a alimentação e a autoestima, elas são praticamente casadas, né? Porque hoje todo mundo já entende que a imagem estética, estou falando de estética, não de saúde, a imagem estética está muito correlacionada com a autoestima, certo? Então, assim, hoje vivemos num mundo de extrema exposição, né? Então, a gente está aqui, eu também já tive um podcast, então a gente tem Instagram, a gente vive para isso praticamente. Tem muitas empresas que comandam o planeta que, né, hoje suas contas na internet é o que coloca a coisa para girar. Então, é uma exposição constante. Então, assim, antes das redes sociais, eu acho que a gente pode dissociar isso, assim, antes de rede social, pós-rede social. Isso uma linha do tempo. Isso teve, e essa assim, não é nenhuma opinião da Vanessa, da Raquel, da Camila. São fatos, não, são dados, fatos, né? são dados. Assim, não é assim, eu não acho que a estética tá tão em evidência. Não é o que eu acho, o que eu penso, né? É, de fato, a configuração que nós temos hoje né? Social. Exatamente. Por exemplo, na época do MSN, todas nós tivemos. Você se preocupava muito com a sua foto que aparecia ali? Não. Era até um bichinho minha. Então, assim, o que acontece é assim, ó, antes das redes sociais, a gente tinha transtornos alimentares relacionados à estética, sim, a bulimia, a anorexia sempre aconteceu. Estão muito vinculadas a estado emocional. Mas até mais vinculadas a algumas profissões também, né? Também. Que já tinham essa cobrança, né? Como sim, modelos né? Apresentadoras, enfim. E eles estavam muito correlacionados também com... Ainda são, né? São estados mentais, né? Estados emocionais. Com o advindo dessa rede social e esse uso exacerbado, todos nós usamos, porque é exatamente isso. Na época, quem estava exposto? As modelos, os artistas, né, os atores, os apresentadores, quem estava na TV, ponto final. Não tinha mais essa... restrito, né? Hoje em dia todo mundo é famoso, quase. Isso, e não tinha essa exigência... Nem se for famoso, sem noção. Exatamente. Que aparece toda hora lá. Mas não tinha essa exigência amplificada. Hoje, todos nós nos sentimos pressionados tanto quanto a Paula Oliveira. É verdade. Porque a gente quer ter sem ter os recursos, às vezes sem ter né, as possibilidades que porque a notoriedade dela deu traz. uma igualada? Porque, assim, você tem seu Instagram, ela também tem. Você tem o seu programa, ela também tem. Antes era uma coisa muito distante de nós. Tipo, nossa, estar na TV, Caras, como que é? Eu só não tô igual ela, porque eu tô sem recurso. Eu também, com certeza. Sem sombra de dúvidas. Porque o eu te acho mais bonita que a Paula Oliveira, Raquelzinha. Que carona. Não, quero pizza. Quero tirar a carona e a pizza. Enfim, então eu acho que isso se exacerbou demais. Por isso que também vem sendo um assunto mais pautado. Porque... começou-se a se gerar mais questões sobre isso, mais problemas sobre isso. Então, assim, o fato de você se olhar no espelho e não estar satisfeito com aquilo que você vê, seja o seu corpo ou até o seu rosto,
sua imagem de forma geral, ela vai afetar a sua autoestima. Um dos caminhos para você se sentir melhor em relação a isso é você ter um bom hábito alimentar. Porque ele não vai te garantir somente um corpo estético, mas ele vai te garantir um cabelo bonito, uma pele bonita, enfim, um viço, uma energia. Muitas coisas relacionadas. O que eu posso comer para dar aquele viço do Botox? Se você descobrir, você me conta. Porque eu também não sei. O que eu sei é o seguinte, que o vício do Botox, assim, daquela sensação de colágeno... Os 15 dias do Botox... É maravilhoso, né? É uma eu nunca pus, nunca coloquei. Nossa, sou essa viciada. beleza natural, sem ter uma ruga, ó. Olha que Inclusive, coisa. se alguém quiser aí, ó, entrar aí, ó. Não, mas os 15 dias do Botox, ele dá um viço na pele... Que, assim, todo mundo... O que você fez? Eu falo, nada. Acordei bem hoje. Nossa, hoje eu tô, assim, disposta. Mas essa parte de colágeno, a alimentação consegue te melhorar, te trazer principalmente uma prevenção com a ingesta correta de proteína. Isso é fato. É a forma de você fazer seu booster de colágeno aí, né? E as pessoas pecam imensamente nisso, né? Ou pecam pela falta ou pelo excesso. Nunca tá no meio do caminho. Uma pergunta por experiência própria, que a gente estava aqui conversando até antes, que eu comentei, né? Que quando eu tô solteira, eu consigo ir na academia, comer certinho e tal. Comecei a namorar, o que acontece? A pessoa fala, quero um doce, vamos jantar. Fala, não tem como fazer um negócio mais fit, uma batata doce, um frango? Não, vou comer um parmegiana do Nelson. Nelson, quer nos patrocinar, inclusive? Como é que faz? E a gente tem que namorar... Quem é fit, namora com fit, e quem é fat, namora com fat. Não necessariamente, assim. Mas eu acho que, de fato... Tem muita interferência e ajuda sim, tá? A gente pode ter boas influências, más influências. Mas como a gente estava comentando antes aqui de começar, o seu dizer não tem que estar muito bem instalado dentro de você. E o outro, como vocês falam de relacionamento saudável, não saudável, tóxico e tal, o outro tem que saber que certas coisas cabem a ele e certas coisas não, né? É que a pessoa tá lá, você fala assim, não vou comer. Ela fala assim, mas tá tão gostoso, olha que delícia. Mas aí assim, tem muito mais a ver com você do que com o outro, na minha visão. Ixi, agora eu fiquei chateada. Isso aqui era culpa dele, é minha mesmo. Desculpa, meu amor. Não. A culpa é só minha. É uma questão de treino, tá? Ninguém nasce assim. Tem todo um contexto. É uma questão de treino mesmo, de treino mental. Eu já namorei um chefe de cozinha e sou gastrônoma. E todo mundo me perguntava como que eu conseguia ser magra namorando ele, porque, de fato, ele cozinhava muito. Só que aí que tá. Eu tinha o meu estilo de vida já instalado há muito tempo. E por mais que eu adorasse comer aquelas comidas todas bem elaboradas, até porque eu gosto muito dessa área, eu entendia que se eu fizesse aquilo todo o tempo, exatamente, todo o tempo na disponibilidade que eu tinha, porque ele tinha um restaurante, então a gente poderia comer lá qualquer hora, qualquer momento. O que quisesse. Se eu soltasse o freio de mão, eu sabia que isso ia gerar uma consequência. E aí você começa a trazer para o racional as coisas e tirar do emocional, né? Então eu pensava, se eu ficar comendo toda hora, eu não vou estar feliz com o que eu vejo no espelho. E a minha autoestima é muito importante para mim. E o que eu vejo no espelho, não tô falando de padrão, tô falando do que eu gosto. Porque, por exemplo, o estilo de corpo que eu gosto, a minha mãe não gosta. Sua mãe quer mais como? Não, a minha mãe, ela gosta de um corpo mais natural, porque ela é mais velha, né? Sem muita marcação de músculo. Eu vi lá que você é toda nojenta. Gente, ela é toda trincada. Obrigada. A gente tenta. Você conseguiu já. A gente que tenta. Quem tenta eu e a Raquel. Você já venceu na vida. A gente que tá na batalha. Mas é o estilo de corpo que eu acho bonito, né? Tem gente que gosta de gente muito magra. Por exemplo, tenho vários pacientes que falam, eu quero ficar magra, seca. Eu não quero ter divisão entre a coxa e a panturrilha. Eu quero seco. Estilo modelo. Gisele Bündchen, acho linda, gente. Desculpa. Eu acho. Uai, agora vai me olhar assim? Acha linda, mas não trabalha pra isso aí não, viu, gente? Não, mas ela tem um padrão diferente do meu. Não, exatamente. Tô zoando, só pra não perder a piada. Eu perco a amiga, mas a piada eu não vou perder. Já perdeu, parabéns. Vocês se dão bem? Eu e a Raquel. Hoje a gente vai responder a gente também. Camila, como a gente tá falando aqui de autocuidado e relacionamento,
tem, assim, você consegue ter esses relatos, por exemplo, chega lá uma pessoa que é casada, aí faz tal processo para emagrecer tudo. Tenho. Como que essa pessoa fica, assim, Sim. depois? Eu queria até agregar a pergunta, porque eu acho que vai caber, Camila. Eu conheço uma pessoa, né, agora, e eu tenho um estilo de vida, de comer, de sair, torresmo. Só que no meio do casamento, porque isso é muito comum, no meio do casamento, ou seja, tá a vida consolidada, tudo ok, eu acordo um dia e falo, vou ser maratonista. Só que a pessoa ainda continua com os mesmos hábitos. Como que, né, assim, você como nutricionista, o que você orienta essa pessoa ali a fazer? Porque é um choque imediato ali, né, de relação, de mudança de estilo de vida, de mudança de hábito, Sim. né, a pessoa possivelmente, né, quando eu corro, eu durmo mais cedo, eu como uma comida diferente, para no outro dia ter uma disposição. Então, se não tem uma pessoa que acompanha, né, dificulta. Como que é essas orientações dentro desse contexto? Eu sempre peço para o paciente olhar sempre muito para si e não ficar colocando a responsabilidade na mão do outro. Eu acho que vocês devem falar muito sobre isso aqui também, falando de relacionamento, né? Sim. Então, o que cabe a você, cabe só a você. Não cabe ao outro. Se o objetivo dele é correr uma maratona e ele ficar esperando a sua vontade de não comer torresmo, ele tá ferrado. Então, assim, ou ele toma isso pra responsabilidade dele e tá tudo bem, amor, come o seu torresmo, eu vou comer minha salada Caesar. E tá tudo bem. E isso tem que ser tratado com leveza. Você não pode querer que o outro vire um maratonista só porque você quer. Eu odeio correr, por exemplo. E eu também já namorei um triatleta. Ah lá! E eu não corri, não corro e não corro até hoje. Você falava, pode ir que eu vou ficar aqui tranquilona. Ele ia fazer os treinos dele 5 da manhã. Ele saía da pontinha do pé, ia, corria lá, andava de bike, sei lá, quantos milhões de quilômetros, voltava de tomar café da manhã junto, tudo ok. E eu gosto de puxar meu ferro, é o que eu gosto de fazer. Acho que as pessoas hoje também estão confundindo muito, né? Principalmente dentro de relacionamento, que elas querem muito espelho, né? Eu quero que o outro se comporte como eu me comporto, eu quero que o outro tenha as mesmas coisas que eu... Porque o respeitar, né, o espaço do outro custa, né, às vezes, assim, você... Custa pro nosso ego, né? Exatamente. Custa pro nosso ego, porque a gente quer um espelho, porque é um pouco narciso isso, né? Entende? Então, assim, eu acredito que uma relação saudável dentro de um casamento é quando você consegue entender assim, ó, o que tem igual e o que tem de separado, e mesmo assim vocês são pessoas distintas, histórias distintas, DNAs distintos, genéticas distintas. Vontades, né? Tudo é distinto. Por exemplo, a minha mãe, ela é super da área do esporte, da estética, super vaidosa. Muito do que eu aprendi de vaidade foi com ela, e eu não me sinto um terço vaidosa do que ela é. E o meu padrasto é o extremo oposto. Ele é sedentário, ele é acima do peso, ele não gosta de fazer nada. E minha mãe é hiperativa, inclusive é hiperativa mesmo. E assim, eles se dão super bem, tem um relacionamento assim admirável, uma coisa que eu olho e falo, putz, eu quero isso pra minha vida. É um relacionamento desse que eu quero pra mim. Cada um respeita Só ali, que né? ela fala, amor, eu vou na academia, tá? Tá bom. Ele fica lá assistindo a TV dele, o jornal dele. Acho que a grande dificuldade de um relacionamento é a cobrança, né? É a cobrança. É lógico não trata que... com leveza, essa palavra é exatamente. perfeita. Porque, assim, é claro que a gente insiste para que ele se exercite por conta da saúde. Mas ela nunca questionou ele em relação à estética. Tipo, você está acima do peso, você tá feio, coisa... Não, ela fala assim, amor, você tem que fazer um exercício, amor. Amor, você sabe que a gente vai perdendo massa magra com o passar do tempo. Como que você vai viver sua velhice? Você não vai conseguir levantar do sofá com facilidade. Então, a gente leva muito para esse lado, assim, né? De funcionabilidade, de fazer, de fato, uma prevenção. E, então, eu acho que tem que ter esse entendimento, principalmente quando é um casal heterossexual, tendo em vista que nós, mulheres, a gente é bem ferrada em relação ao metabolismo, né? Para falar o português bem claro. Nada ajuda. Nada ajuda. Não, eu falo porque eu atendo um casal. Raquel chorando. Eu atendo um casal. Ela tá há 1 ano comigo, já perdeu 30 quilos. Nossa. Ele tá há 7 meses, já perdeu 30 também. Não, gente. Exatamente.
Ele começou... Meu namorado passou mal uma semana, perdeu 2 quilos. É muito diferente. Então, se fiz a dieta gente... 30 dias, perdi o quê? A vontade de viver. Só isso. A gente perde a vontade de viver. Porque você fala, não é Brincadeira. possível. Mas é bem diferente É mesmo. muito diferente. E eu falo muito isso para as minhas pacientes. Porque fica nessa coisa de carne, unha, alma gêmea, né? Assim, nossa, não posso fazer nada que o meu cônjuge não faça comigo. Eu acho isso... Não, é tenso isso aí. Não legal. Pra não falar outra coisa, sabe? Eu acho péssimo, na verdade. Porque você vai perdendo a identidade. E a gente não pode esquecer que a pessoa se apaixonou pelo aquilo que ela viu. Você tem que fazer esse trabalho, assim, com a pessoa que você tá atendendo ali? Super! Você tem que resgatar Tanto que eu falo, ali qualquer dia eu apanho, identidade eu apanho dela. na rua qualquer dia de algum marido. De verdade. Mas e qual é o maior relato, assim, que você vê que tem coisas que são comuns ali? Quem chega ali que tá dentro de relacionamento, assim... O que de fato eu mais vejo é que a mulher, por ser mais cobrada socialmente, esteticamente, se preocupa primeiro em se cuidar, porque não está feliz. O homem sabe que isso está interferindo na vida deles como casal, mas ele simplesmente se abstém. E quando ela toma a iniciativa, de duas uma, ou ele fica enciumado, ou ele começa a atrapalhar ou não perceber que o que ele está fazendo atrapalha. Boicotando, né? Boicotando, exatamente. Olha, sacanagem. Isso pra mim é muito mais... E como que você percebe isso? Que o outro relato? A pessoa fala, tipo... Porque eu pergunto. Mas qual que é o exemplo? Que Até então, nunca te levou um chocolate. Apareceu com 5 caixas lá em casa. Faz de ou menos flores de isso. chocolate. Por exemplo, eu tratei uma paciente uma vez, inclusive o marido dela era endocrinologista, tá? E aí, ela era responsável por fazer a comida. Aí, você já começa a avaliar vários fatores, que foi aquilo que a gente estava falando antes. Sim. Né? E ele gostava de comer fritura. E ela também. E eu acho que todos nós. É uma coisa gostosa, sim. Aquela crocância. Exato. Mas, enfim, ela estava num processo de emagrecimento, ela não poderia comer a fritura, pelo menos não com recorrência. Certo? Além do fato dela estar com sobrepeso e isso estar afetando a saúde metabólica dela. A saúde mesmo, a gente não tá falando só de estética, tá? E ele sabe da importância disso, correto? Sim, o primeiro, né, que deveria saber. Então, ele pedia que ela continuasse fazendo as mesmas comidas que eram muito ricas em carboidratos. Então, tipo, massa, tipo um parmegiana. Entendeu? Então, é fritura com queijo, com arroz, com batata frita. E a menina ali ralando, lutando com o psicológico dela pra comer um peito de frango com arroz e salada, você entendeu? Então, eu acho, de verdade, eu acho isso uma puta sacanagem. Então, assim, se você não quer fazer, super respeito, mas não boicota o outro. Porque daí ele pedir pra ela fazer, pede o seu, então, cara. Ou também dá uma segurada, porque, assim, né? Seja parceiro. Entende que isso cutuca, é muita aprovação. Não é fácil, não. A vida do crente Mas não é fácil. Não, o crente não tem um dia de paz. O crente não tem um dia Mas, de paz. é isso que a gente tava falando. Porque, assim, quando a pessoa tá em casal, não precisa abrir mão. Se a outra pessoa não vai entrar ali na dieta, que de repente não vai perder peso, mas entra na parceria com a pessoa, né? Então tá, você vai fazer isso. Então, num dia no final de semana, a gente come alguma coisa legal. Normalmente, e tal, se a pessoa tá fazendo uma dieta com acompanhamento, ela vai ter as refeições livres dela, certo? Então, eu acho que assim, na sua refeição livre, vamos comer uma coisa que a gente gosta, então? Por exemplo, sei lá, um hambúrguer artesanal. Eu gosto, você gosta, vamos comer então? Ou vamos comer um parmegiana do Nelson? Entende? É diferente, assim. E eu acho que não é nem isso. Eu acho que a gente tem que ter o nosso... tem que treinar essa coisa de ficar perto de quem não tem o mesmo estilo de vida que a gente. Porque ninguém precisa engolir o estilo de vida de ninguém. Sim. Né? A gente tem que ter essa tolerância, eu acho. A gente não pode ser tão vulnerável assim. Isso é um ponto. O ponto 2, você também não pode querer que o seu cônjuge faça só porque você quer fazer. Porque tem gente também que às vezes obriga, né? E é uma via de mão dupla. Você quer comer parmegiana? Eu vou comer salada. Tá bom. Mas aí você não vai ficar com vontade? Depende. Aí vai da sua empatia falar, amor, isso te incomoda quanto? Nossa, aí é um nível maduríssimo de um relacionamento. Então, gente, por favor, quem tá escutando, ajuda o cônjuge tem que ajudar, porque depende da gravidade. Se for uma coisa pura e simplesmente estética, mais banal,
beleza. Mas mesmo que for, porque às vezes a pessoa também só por estética tá querendo se sentir melhor. Já também, é questão da autoestima. Já é uma questão de autoestima. É. Mas às vezes o que eu vejo muito no consultório que me deixa meio maluca da vida é quando o buraco é um pouco mais embaixo. Por exemplo, essa paciente em específico, ela falou assim, primeiro que ela chorava muito relatando as coisas. Então, você já vê que o emocional da pessoa não tá legal e é impossível que o seu cônjuge não perceba que você não está bem, né? Você tem que ser uma atriz da Globo. Né? É isso que eu tô falando. Eu tô falando que tudo é mediante bom senso e empatia do outro. Isso também é demonstrar amor. Isso também, na minha visão. Entende? Então, você tem que ver o quanto aquilo é incomodativo pro outro. Entende? Porque é difícil alguém falar, eu me sinto muito mal quando alguém come uma salada do meu lado. Tô errada? Mas o pior é que eu já vi alguém falando isso? Ai, para de comer essa salada perto de mim. Porque a pessoa que faz dieta, ela é discriminada. Total. Ela tá no lugar eu sofro bullying 24 horas. Teve uma época que eu tava comendo mais certinho, que eu falei. Porque, igual a gente comentou, se a gente pensa que não é uma dieta, mas sim um hábito mais saudável, já tira metade do peso de você ficar pensando que você tá ali comendo aquilo obrigatoriamente. Então, você começa a encontrar prazer em comer coisas saudáveis. Até porque você se sente mais leve também. É uma sensação muito boa. É que assim, você não fica estufada. Eu acho que o alimento vai tomando outro tipo de sabor no momento que você começa a ver benefício. Então, você pensa assim, uma adolescente com muita acne. Ela sofre muito bullying, ela sofre com a acne. Aí você coloca uma dieta anti-inflamatória pra ela vê que as manchinhas começam a sumir. Não, é sensacional. Aí você fala, me dá o balde desse alface. É tudo. Entende? É igual quem fala assim, eu não gosto de fazer, não gosto de treinar, não gosto de ir na academia. Tá, mas você gosta do quê? Do resultado. Eu só gosto do resultado. Então é isso que vai motivar. Porque é sempre o resultado. Sim. Porque você parar pra pensar, você comer... Se bem que, olha, hoje em dia a culinária tá tão voltada para esse mundo mais saudável. Eu e a Vanessa, a gente sempre vai almoçar, né? Vamos falar depois, pra ver se ela patrocina a gente também. No blog da Mil. E é muito bom as coisas lá. Comida Nem parece que você tá né, comendo uma comida ali que eu é sou mais suspeita saudável. pra falar, né? Porque é o que eu trabalho com isso também. Eu dou treinamento de culinária. Eu vi que você vai até a residência, né, das é. pessoas para ensinar lá a Sim. cozinhar. Muito legal. Exato. Então, assim, é que eu realmente acredito que a gente pode comer uma comida saudável e saborosa. Que foi essa é a minha intenção quando eu resolvi fazer a faculdade de gastronomia. Eu quis ter os dois lados de uma mesma moeda. Então, eu acho que é bem isso. O que falta em um sobra no outro, né? Então, a gastronomia está pura e simplesmente preocupada em te trazer sabor. Um sabor fantástico, né? Aquele negócio que você põe na boca e fala, meu Deus! Exatamente. E a nutrição, às vezes, agora mudou muito nos últimos anos, tava só preocupada em te trazer nutriente. Aí eu falei, se a gente juntar as duas coisas? Se a gente conseguir um meio do caminho? Porque igual não vai ficar, nem uma coisa nem a outra. Mas existe um meio do caminho. Né? E para quem não é atleta, para quem não depende disso para viver uma modelo, uma atriz, um negócio assim. Eu me senti agora, ela levantou pra mim. Uma modelo. Uma modelo. E aí, vizinho, uma atriz. Pra mim, era meu sonho mesmo. Aqui, ó. Acertei. Acertou, Camila. Então, só existe na sua cabeça. Camila, e detalhe, né? Quando tem algumas coisas que as pessoas comem que dá mais... Eu ia até falar isso. Hoje eu me preparei pra te receber. Sim, porque ela quer comer tudo isso aí que a resposta ela quer comer. Você vai não, entender a pergunta. Não. É porque falando assim sobre como o exercício, né, tem uma interferência inclusive na vida sexual. Então, foi um estudo publicado, né, em 2021. Vou até ler aqui certinho. Catuaba da... Abacaxi. Amendoim? Abacaxi. Não, gente, não tirem as crianças. Você já escutou essa história do abacaxi? Não, do abacaxi. Conta aí a história acho que não sei. Não sabe. Ô, Vitão rindo. Conta a história do abacaxi, Vitão. Não, gente, cada um procura.
Cada um procura no Google. Procura a história do abacaxi. Um estudo publicado em 2021 afirma que mulheres que têm disfunções sexuais e praticam até 6 horas de atividade física por semana podem apresentar níveis mais altos de desejo, excitação e lubrificação do que as sedentárias. O treino de musculação aumenta a testosterona, hormônio importante para manter o desejo sexual, tanto em homem quanto em mulheres. Além disso, fortalecer os músculos melhora a autoestima e a disposição para ter relações íntimas mais duradouras e com maior intensidade. Camila sorriu. É verdade? Vai falar com propriedade. É verdade esse estudo? É super verdade. Super verdade, Você tem relatos, assim, de pacientes? Vamos falar de mulheres agora, que chegam e falam assim, nossa, estava desanimada, sem desejo. E de homens também, tá? Que legal. Porque a gente sempre acha que o homem quer sempre, né? A gente não imagina que o homem o sobrepeso e a obesidade, ela traz, de fato, uma baixa de libido. Para o homem e para a mulher. Inclusive, ampliando um pouco sobre esse estudo, infertilidade também, tá? E aí, se a gente voltar para os casais, isso é um fator muito importante. Muito. Daí a gente vai voltar naquele ponto. É sempre primeiro a mulher que é o problema, e às vezes o casal vai descobrir que, na verdade, é o homem que tem os espermatozoides tão mal nutridos que eles não conseguem chegar. Chegar. Exatamente. Vou dar sustagem pro homem. Ele me que disse que aí é pras crianças, entendeu? Silão. Mas por que o que disso? Esse termo de homem. Quinta série vive em nós. Quinta série vive. Camila. Camila, mas por outro lado... Qual que é o alimento que... Que é isso? Que dá mais... ela ficou interessada. Ela ficou interessada. No negócio dos meninos. No negócio dos meninos. Tem alguém que quer ser mãe. Tem alguém que quer os meninos. No negócio dos meninos. O que é sugerido, assim, É que de assim... alimento? Claro não tem só alimentos sugeridos, mas o que acontece para que esse espermatozoide fique, de fato, enfraquecido, malnutrido, é que o sobrepeso e a obesidade traz desnutrição. Ah, entendi. Entende? E aí o estado inflamatório geral desse organismo enfraquece os espermatozoides. Que no caso, o que causa o inflamatório são os alimentos... Os alimentos ultraprocessados, né? Os fast foods, o desequilíbrio nutricional também. Por exemplo, eu atendi um paciente há pouco tempo, que se eu ler aqui o recordatório alimentar dele, vocês vão custar entender aonde está o furo. Porque, assim, de manhã ele come um bowl com várias frutas, granola, zero e mel. É o mel. Aí, tá bom, até agora não vi o furo. Do meio da manhã, ele come frutas secas. Muito açúcar? Aí... No pré-treino dele, ele come... Não, no pós-treino ele come um punhado de castanhas. Aí no almoço ele come normal, arroz, feijão, carne, salada, legumes. No meio da tarde ele come ou uma pera ou uma maçã. Aí no jantar ele come um copo de leite com um pedaço de bolo de banana integral ou mais alguma fruta. Onde está o furo? Onde está o furo? Só tá parando pra se alimentar e não tá tendo tempo pra ficar com isso. Não tá comendo outra coisa. Agora eu vou recapitular. Frutas, granola e mel é de qual grupo alimentar? Ih, faltei nessa aula. Carboidrato? É carboidrato. Era isso que eu ia falar na próxima. Na próxima. Carboidrato. O que mão na orelha, Raquel. O que não tem nessa refeição aqui? Que precisa... Proteína. Verdade. Todas as refeições tem que ter proteína, os menininhos não estão fortes. Viu, gente? Se vocês, casais, que estão com dificuldades... Graciane Barbosa, 120 ovos, você viu? Mas, né, quem tá com dificuldade também vai avaliar aí a questão... Vocês entenderam? Então, assim, depois ele se alimenta, via de regra, só com carboidrato, porque a única refeição de proteína que ele faz no dia é o almoço. Porque nem no jantar ele bate 10 gramas de proteína. Então, assim, não é porque você come alimentos bons que você está bem nutrido. Ainda bem que o Alexandre come ovo de manhã todo dia. Esses dias o pessoal do meu trabalho vai chocar.
Esses dias o pessoal do meu trabalho também, várias pessoas, né? Começou uma e aí todo mundo foi tendo esse insight, inclusive preciso. Descobriram que estavam sem ferro também. Tiveram que tomar ferro na veia. Mas bolsas e bolsas, porque, sei lá, qual que é a taxa ideal de ferro para uma mulher? Depende. 70, eu acho Depende que era da idade, depende. acho que era a taxa depende pra uma da das fase, pessoas era da 70 fase e ela tava hormonal. com 5. E ela tava desanimada. Sim, sabe, a vitamina com muito B12 sono. também faz isso, a falta de vitamina B12, Às vezes a pessoa pensa que é depressão, é só falta de ferro. Exatamente. Tem um meme com isso, né? Não, é muito não sabia. bom. Eu já postei, é muito bom. Ele fala isso, fala que tá desanimado, mas não toma um sol, não come uma salada, não dorme no horário correto, não toma água, só bebe, tarará, e depois fala que é encosto. Não é encosto. Então. Todo mundo fala que é encosto. Então com olho gordo na minha vida. Não, mas aí não Ih, toma... o meu primo, aquele primo lá, tô com inveja. Exato. E melhor que você. Na verdade, tá nem não com faz tempo. um exercício. Então, assim, nós somos muito complexos para sermos resumidos em uma gavetinha. Tipo, faça isso e agora... E falando nesse Não faça dá. isso, Camila, hoje as pessoas querem facilidade, né? Elas querem um ingrediente mágico, elas querem o que eu tomo, o que eu como, o que eu faço, como se fosse uma única coisa que fosse determinar todos os hábitos. E aí entram também, né? A gente tá falando de nutrição, entra também aí os medicamentos, né? Os venenosos, os veneninhos, onde às vezes você também conhece uma pessoa que você considera que é extremamente saudável por estar com o corpo trincado. E essa pessoa tem utilizado aí, né, desses veneninhos. Sim. E a longo prazo, né? Você falou de fertilidade. A longo prazo também pode ter algumas interferências que Com a pessoa certeza. não hoje... eu vejo esse comportamento, não sei se estou errada, mas em pessoas muito jovens e que não têm dimensão do que isso pode trazer no futuro, né? Porque, de fato, acelera, mas vão ter consequências, né? Sim. Esse é um tema comum, você também vê isso com frequência? As pessoas te Vejo. procuram para uma solução única e imediata? Sim, tem muita gente que ainda acha que nutricionista esportivo prescreve hormônio, né, e tal, e não. A gente não prescreve nenhum fármaco, o que a gente prescreve é suplementação, que é o que a gente tem expertise, e a parte de manipulação, e ainda assim... Quando você não tem uma especialização em fitoterapia, por exemplo, você fica também dentro de uma base aí de manipulados e tal. Você tem que ir se especializando. A coisa é, de fato, complexa. Quando o paciente já vem fazendo uso de hormônio, eu sei o que fazer com ele, porque eu sei como que um organismo que está sendo anabolizado vai reagir, né? Mas eu não sei quanto ele tem que tomar, eu não sei quando que tem que aplicar, nem quanto, nem nada. Isso aí eu desconheço. Eu sei o que acontece no corpo dele mediante a uso. Eu sei que quando ele está usando, por exemplo, a taxa metabólica basal, que é o quanto a gente gasta em repouso, aumenta. Então, acelera o metabolismo. Então, eu sei que eu tenho que dar mais comida para essa pessoa. Então, assim, a parte metabólica, ok. Mas muitos deles não fazem ideia do que estão fazendo. Muitos deles não fazem uso com médico junto, né? E aí, quando é mulher, então, o que eu posso falar sempre é... Você sabe quais são todas as consequências que esse uso pode trazer? O médico te explicou? Ou você está usando por conta própria? Tem muita gente que usa por conta própria? Muita. Aquela Caramba, um povo corajoso, né? Não, e não só o hormônio, como remédios, né? Assim, Sim. Eu tomei um remédio, emagreci 20... Minha prima tomou um remédio que emagreceu 20 quilos, A que vende na farmácia. A autossuplementação, a automedicação é absurda. Nossa, absurda. O povo é doido, né? É que as pessoas acham que pensam, não, comigo eu não vou tomar só um pouquinho. Mas é que assim, o cara do açougue, sabe? O Fabinho. Então, ele tava com a dor igualzinha a minha, rapaz. Aí ele foi lá, tomou aquele remédio, curou. Então, eu vou tomar também. Porque é isso de não ir procurar um profissional. É uma negligência muito grande. Nossa, Tem uma amiga total. minha que tomava um remédio de emagrecer, Por que você tá que olhando pra apareceu... que apareceu no Fantástico, que ele era feito na bitoneira. Você acredita? Misericórdia. Então, as pessoas fazem isso. gente. E pior de tudo é que esse desespero, às vezes, por um resultado é tão grande que você olha pessoas muito instruídas fazendo esse tipo de coisa. Aí você olha e fala, eita, sério? Então, assim, por isso que eu bato tanto na tecla da neurociência, da psicologia, da psiquiatria. Ela é advogada, só pra você ter Aí, ideia. então, tá vendo?
Vai falar o nome? Não. Vamos aumentar a audiência neste momento. Vamos aumentar o Ibope agora. Não, mas isso é muito polêmica. comum, né? As pessoas fazem igual. Sempre que, às vezes, também a questão da cirurgia plástica, né? Que as pessoas pensam, vai resolver minha vida. Eu já vi pessoas que fizeram 3, 4 lipo e continuam com esse efeito sanfona. Faz a lipo, 2 anos mantém e depois volta, né? Mantém a rotina, né? É porque não muda a cabeça. Porque não muda a cabeça. É igual bariátrico. Tem vários bariátricos que fazem mais de uma A taxa é bariátrica. altíssima de quem volta, né? E a endócrina que trabalha comigo, ela sempre fala uma coisa que ficou assim, tatuado no meu cérebro. Ela fala assim, Ká, difícil não é emagrecer o paciente. Difícil é manter o paciente emagrecido. Entende? Porque a motivação, ela é efêmera. Mas a disciplina é a que reina no final das contas. Se você não treinar a sua disciplina, e é uma característica treinável, ninguém nasce disciplinado. 1 metro e não sei o que, 3,5 kg disciplinado. Não é isso. E falando em nascimento, eu até né? queria que você contasse aqui, né? Que a gente começou a conversar. Achei muito legal você falar sobre o estímulo de quando a gente nasce, né? Sobre o peito, né? Assim, da mãe e tal. Que eu acho que é legal. Ficou ecoando, assim, né? Do quanto a gente precisa ter essa consciência para, então, provocar uma mudança. Exato. Você me falou, nossa, por que é tão difícil, né? Emagrecer? Porque é uma questão multifatorial e muito correlacionada com estímulos de recompensa e que estão muito intrínsecos na gente. Então, eu estava explicando para ela que quando você vai estudar um pouquinho de neurociência, de como o comportamento acontece lá dentro no cérebro, você sabe que lá no seu centro de recompensa, quando você come, você libera dopamina, que é um hormônio que te traz sensação de conforto, de prazer e tal. Que é um dos hormônios que acontece também no exercício físico. Por isso que a gente tem aquela sensação de, por mais que você vá empurrado, depois você fala... Nossa, como diz... tem um amigo que fala assim, eu nunca vi ninguém arrependido de ir treinar. De ter ido. Eu sempre falo isso para os meus pacientes também. Eu já me arrependi de não ter ido, mas nunca de não ir, né? Mas nunca depois que eu já fui. Então, assim, quando a gente é treinado desde o primeiro dia de vida a ter um alimento como uma recompensa confortadora, né? Que traz um estímulo de conforto. Então, eu estava explicando para ela. Quando a gente nasce, a gente sente um grande desconforto. Porque lá na barriga da mãe, a gente não está respirando, né? O pulmãozinho está lá colabadinho, pequenininho. E aí, a gente é colocado para fora, na luz, numa temperatura que não é amena, principalmente centro cirúrgico, se for uma cesárea, é frio. E aí, eles ainda enfiam o dedo na tua goela, tira... Então, assim, são vários incômodos. Você tem que chorar. E aí, pra expandir os pulmões. Mas, assim, você sente desconforto. Qual é o primeiro estímulo de reconforto que você ganha? É botar no peito. É o peito. Né? Então, isso já carimba ali no seu HD que tá zeradinho. Comida é bom. Comida é bom. Comida conforta. E TT é bom. TT é bom. TT é bom. Que bonitinho falar TT. Aí, depois, quando vai progredindo, aí você tem uma cólica. O que a mãe faz? TT? TT. Aí você tá irritado. Ai, tá irritada, tá com sono, tá irritada. Dá um TT pra ela. É verdade, é mesmo. Né? Então, é um estímulo que você é Desde treinado a entender que comida desde conforta, muito que né? comida conforta. Se você chega na fase Mas adulta... um brigadeiro conforta mesmo, né? Tem brigadeiro que é melhor que beijo na boca. Que tipo de gente que você tá beijando? Nossa, Vanessa, tá? Eu, hein? Que alguns. Já teve. Que eu falei, podia ter em casa tomando. Camila, você vai ser nossa integrante aqui. Eu aceito. Nem vai precisar. Nosso quadro na lata. Na lata. Que tipo... Aqui, ó. Ficou chateada. Ela quer ir no banheiro. Coloca Marla. o meme do cachorrinho, do pugzinho chateado, por favor. Não, mas aqui, assim, é que realmente comer dá um prazer, né? Sim. Sim, de fato. É fisiológico, é bioquímico. É igual comprar, gente. Comprar também dá prazer. Então, mas você já ouviu falar que um bariátrico, às vezes, troca um vício pelo outro? Que um alcoólatra troca um vício pelo outro? Que o drogado troca um vício pelo outro? Porque são todos os comportamentos... Não tô falando que quem come muito é... Pelo amor de Deus. Não vamos me cancelar aí.
Não é isso. Eu tô falando que é na mesma área de estímulo do cérebro que isso acontece, lá no centro de recompensa. Entende? Então, se você tem o seu estímulo de recompensa advindo do álcool, de um alcoolismo, e você consegue parar de beber, é muito comum que o paciente alcoólatra comece a comprar, a ter compulsão por compra, porque ele vai atrás desse prazer. É um viciado em dopamina. O cérebro dessa pessoa é viciado. E aí, como em qualquer vício, não basta só um pouquinho. Depois você vai precisando de altas doses, de aumentar a dose disso. E aí a compulsão e os transtornos alimentares estão muito correlacionados com esse centro de recompensa. E hoje, como a gente vive uma vida muito desgastante e com pouco estímulo dopaminérgico, entendem? E com muita cobrança, Por né? exemplo, vamos avaliar hoje. O que você fez por você hoje que te traga prazer? Não comi doce nenhum. Me deu prazer hoje de não comer, porque eu falei que eu consegui. A favela Você foi venceu. arrumar o seu cabelo também, não foi? Tá, também. Eu ia Ferrando responder meu cabelo. isso. Eu fui no Marlon. Não é que eu fiquei Então. tão focada hoje em não comer doce, que seria o segundo dia. Que eu tô E assim... você tá feliz porque você eu tô conseguiu. feliz. Não, Parabéns. é sério, eu tô feliz Parabéns, porque eu é um dia de consegui. cada vez É. mesmo, tá? É Eu isso falei aí. assim, por isso na hora que você falou, a primeira coisa que eu pensei, porque... Eu consegui. Eu consegui. Que é Exato. difícil. Eu falei, eu tava lá trabalhando, a minha, quer uma bolacha? Coisa eu falei, não. Não. Você falou, yes! Eu, sou mais forte que o Oreo. E olha que Oreo é bom, hein? É bom. Hora é forte. Olha, é é forte. forte. Mas é isso. Hoje a gente tá muito instalado nessa vida de assim, a gente não faz nada pela gente. Né? E aí ainda acha um crime, separa uma hora no seu dia, que tem 24, pra treinar. Mas você fala que tem gente que acha um absurdo? Sim. Mas quem, no caso? Quem não treina? Não, 2 vezes na semana tá bom, tá? Não, nutri. Fala dá. 2 vezes na semana dá. Com certeza. Dá um resultado ótimo. A academia mas eu vai já adorar. faço muito. Eu faço musculação 2 vezes na semana e yoga 2 vezes na semana. O yoga queima caloria? Uma vez eu escutei uma coisa que ecoa todo final de semana na minha cabeça. Seu corpo não sabe que é domingo. Mas de fato, ó, a querer gente comer errado no domingo. O nosso De sexta a corpo, domingo. eu vou falar uma coisa pra vocês. O nosso corpo, ele tem relógio, mas ele não tem calendário. Então, minha filha, olha, não gostei existe dessa. Eu vou Dia agregar. do lixo, 0. Eu nunca falo pros meus pacientes dia do lixo. Ah, mas esse é um termo que eu não vi um gosto. treinador, gente, falando assim... Para com esse negócio de dia do lixo. Você é casado, você tem o dia do amante? Isso é ótimo, é uma ótima associação. Foi bom. Sim. Mas é porque... E às vezes a pessoa fica a semana inteira esperando o dia do lixo, né? Sim. Dá até ansiedade. A pessoa chega assim... Sim, Não, daí mas eu gera acho que mais essa compulsão, né? essa relação também não é positiva, né? Você Como? colocar a comida como um lixo, Lixo? assim, sabe? Como se... Não, acho que você tem que ser progressivo a sua vontade, igual você falou. Mudar a sua relação com a comida, Você né? tem que, por exemplo, Um hambúrguer não é ruim você comer. É Eu- ruim você comer todo dia hambúrguer Exato, processado. Mas você comer um exato. dia, né? lógico que sim, aí que tá. E conforme você vai se alimentando bem, foi o que eu falei antes pra vocês, você vai criando um crédito. Então, você tem mais margem de erro Eu tô quando no o débito. maior. Mas esse é o ponto. Nossos é por isso que no começo. Nossos rostinhos redondos não nega. Mas é por Raquel, isso que no nossos começo a gente débitos. tem que dar uma restringidinha. Pra dar um gás, né? Vamos Pra generalizar colocar aqui, as ó. coisas Pra pra dar... arrumar a casa. E depois a gente vai andando progressivamente, entende? Porque daí você vai criando um crédito. E eu falo isso pros meus pacientes, eu não falo... Primeiro que eu não como lixo, já começa daí. Ponto 1. Ponto 2. Se você vai ter dia, isso te gera muita ansiedade. E a ansiedade gera muita vontade de comer. Então, eu falo, você está livre para fazer as suas refeições livres. Claro que cada caso clínico é um caso clínico. Tem coisas que você precisa ser mais restritiva. Se eu pego um paciente com diabetes compensado, não posso ficar abrindo exceção pro cara. Falar, não, bem, vai lá comer seu brigadeiro. E a diabetes do cara lá Pulando na pra casa do fora. cão, entendeu? Não, via de regra, 2 refeições livres na semana. Refeições, não dia. Quando? Quando você quiser. Você tá de TPM segunda-feira? Você não vai esperar Come. o sábado, Você gente? vai esperar o sábado? É. Come. Vai ficar lá sofrendo. Daí chega o meu brigadeiro, você não consegue se controlar, porque você ficou se restringindo tanto, que você não consegue comer 2. Você vai comer o prato. Pra quê?
Obrigada, isso aí foi pra mim. Entendeu? Eu senti. E no final nem Eu falei. tinha... Não, agora eu fiquei constrangida. Fiquei constrangida o Vitão agora. gosta do errado. Ele adora. Ele gosta do Vou ter que ver se errado. minha vizinha quer o prato de brigadeiro que tá lá em casa. Só o prato, que o brigadeiro Mas já vai foi. comendo um todo dia, então. Não, mas eu não nem Um faço. brigadeiro, não? Em casa Vários. não tem... O que acontece? Em casa eu não tenho nada que é assim... Isso é uma ótima estratégia. Normalmente, então não tem. Mas aqui tá acontecendo, tô ficando muito com meu namorado. Na casa dele tem tudo isso. Então, daí Mas isso que você pede falou- ajuda. Mas isso aí que você falou que é uma ótima estratégia, por isso que eu falei que quando eu tô solteira eu acabo que eu consigo, porque realmente eu não compro. Se eu tô com vontade, eu vou lá e compro aquilo pra eu comer naquele momento, mas eu não fico estocando em casa, pra eu não Isso ter eu essa aprendi, oportunidade. eu aprendi com o nutricionista também. É, Quando eu fui, ele falou assim, olha, se você tá com vontade agora de tomar coca, só que você tá na sua casa e não tem coca, a chance de você ir até o que eu supermercado falo sempre. comprar coca, tipo, é Até lá você já muito desistiu mínima, da né? ideia. É. Só que se você nem tá com vontade, você abre a geladeira, Ah, aquela calorzinho. coca gelada. Eu não vou poder falar o termo que a minha avó usa, mas ela tem um termo assim, olho viu, pediu, né? Isso é real. É o que os real olhos pra não veem, o mesmo... coração não sente. E eu gosto de compartilhar as minhas experiências com os meus pacientes, porque eu acho que iguala, né? Porque às vezes as pessoas olham uma nutricionista e falam assim, nossa, mas você consegue fazer tudo. Falo, não, gente, eu sou gente também. Eu também tenho minhas questões. Não parece, gente. Vocês Eu falam pra juro. ele. Então, assim, por exemplo, refrigerante nunca foi um hábito meu. Porque a minha mãe nunca deixou a gente tomar em casa. E depois que eu fui aprender sobre, aí que eu falei, não vou tomar vou esse treco. tomar. Mas teve uma época que eu também dividi a casa com uma amiga. E aí a mãe dela foi, e a mãe dela tomava muita Coca Zero. E ela deixou um monte na geladeira. Aí um belo dia a gente chegou cansado e tal, assim, eu falou, nossa, vamos tomar uma Coca? Vamos. Pra quê, bem? Gostou. Toda hora era, vamos dividir uma coquinha. Que daí a gente dividia a culpa, porque ela também era nutri. Então, assim, a gente não queria se permitir tomar uma lata inteira de coca. Sim. Mas era uma recompensa, porque a gente tava cansada. E é sempre... Ai, a o gente ciclo é sempre merece. o mesmo. Exato. E aí ela, vamos dividir uma, então. Daí quando a gente viu, a gente tava assim, tipo, umas 3 semanas tomando coca. Tudo bem que era uma Coca Zero, mas assim, qual a necessidade? A gente nem gosta desse treco. É só À pelo... disposição, né? Mas estava na fuça. Por isso que eu falo, é na isso. sua casa, no seu ambiente de segurança, não tenha. Não tenha. Porque se a gente, mulher, na loucura, na fissura da TPM, a gente cata o carro e vai. Mas se for só um desejo passageiro, a gente vai, não vou catar o carro. Vou descer na garagem, nem a pau. Não, e Eu não às vou. vezes, né, eu, tipo, me arrependo de não ter comprado, porque eu não vou lá comprar. Aí você bebe uma água e fala, não, já passou, era vontade de um líquido, né? Sim, sim. Então, eu acho que Eu sempre falo isso para os pacientes também. Quando tá com muita fome, não é hora de comer ainda, porque a gente tem um tempo de esvaziamento gástrico, toma água. Tenta verdade. sempre a água primeiro. Porque o nosso estímulo, ele não tem um estímulo... Já perceberam, tipo assim, já ficaram seca de sede? Difícil. Mas já ficaram morta de fome. Morta de, tipo... Passando mal. E de sede? Você já, tipo... Tô morrendo de sede? Não. Não, Verdade, porque é Camila. isso. Porque o cérebro já entendeu que tem líquido nos alimentos. Então, ele te dá um estímulo de fome quando você tá desidratada. Então, ele... Teu estômago começa a roncar. Você fala, nossa, eu já tô com fome, cara. Tenta água primeiro. Quando você me chama pra almoçar, eu falo, bebe água. Depende, conta no relógio. O jantar, bebe água. Camila, e pra gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta pra você. Ah, Quem é? Conta um pouquinho, brevemente, como é que é teu relacionamento? Ele também tem hábitos fitness. saudáveis? Então, Ele é lutador de sumô e come muito. né, Deus abençoou. Deus abençoou. Já teve e um chefe. assim, ele é muito, muito parecido comigo. Então, de fato, essa parte Casou. casou demais. Não só nessa, Quer deixar um recado? Aproveita esse momento. mas assim, eu vejo que realmente é um ponto. Quando vocês me chamaram pra vir falar sobre relacionamento e alimentação e tal, eu achei muito legal. E aí o Vitão ainda brincou comigo. Não pode falar de relacionamento próprio, mas é impossível, porque assim,
é muito... eu realmente vivi muito isso por ser nutricionista e vejo o quanto que é mais fácil e o quanto que é mais difícil. De fato, é muito mais difícil conviver com alguém que tem um hábito alimentar muito distinto do seu e com objetivos muito dispareados. Quando você encontra alguém que casa com o que você quer, é muito mais fácil, de fato, porque hoje a gente se ajuda muito, a gente se estimula muito, e como motivação não é uma coisa perpétua, ela oscila muito, tem épocas que ele tá mais focado, ele me puxa, tem épocas que eu tô mais focado, eu puxo ele. Essa semana mesmo ele tava assim, nossa, eu não treinei, eu tô comendo tudo errado, meu Deus, eu tô enorme, e ele não é. O comer errado era o quê? Ele comeu parmegiana, ele comeu açaí, ele comeu açaí mais de uma vez na semana, umas coisas assim, mas ele tem crédito pra gastar, sabe? Só que ele deu muito plantão, ele é médico, ele deu muito plantão, ele tava muito esgotado, o centro de recompensa dele tava... É o que você falou, né? Da recompensa. E eu é já uma das tinha profissões, percebido. eu já li, não sei se é verdade, é uma das profissões que tende a longo prazo, como não mantém uma rotina, né? Tende a longo prazo a ter obesidade mesmo, né? Vocês fazem marmitinha, cada um leva a sua? Então, eu compro marmitinha, ele compra lá também em São Paulo, ele mora em São Paulo. Então, assim, eu não preciso nem levar as minhas coisas, porque antes eu sempre fui acostumada a carregar mala de comida. Porque, assim, ninguém é obrigado a comer o que eu como. E eu tenho as minhas razões para comer o que eu como. Então, eu viajava de mala, ia para lá, para cá de mala, com aveia, com whey, com não sei o quê. Isso há muitos anos. Era... Você ia conhecer alguém. Uma das primeiras perguntas era, você se alimenta saudável? Não era. Não mas, era um assim, crivo. Mas hoje, com 31, é. Quer dizer, se hoje terminar... Não vai acontecer, gente. Não é isso que eu tô querendo dizer. Bate na mesa. Mas vamos supor. Não, então. Sabe por que eu tô perguntando? Demorou pra eu achar. Não, mas vai casar em nome de Jesus. Meu desejo mal. Tá muito feliz, permanece assim. Diz que casa piora. A gente fala bastante de ter uns filtros, né? Pra você, quando você conhece alguém, pra você estabelecer alguns filtros que são importantes ali. Sim. Então, hoje, vamos supor, se você fosse conhecer uma nova pessoa, seria... Não que seria o decisivo, não, mas não deixaria... teria ali um crédito com você, a pessoa que... Tem, porque faz parte... Da tua vida, né? Da minha vida, entende? É a mesma coisa assim. Se você tem uma religião que você é muito fervorosa e a pessoa é ateia, complica, né? Você imagina? É meio complicado. Não que isso vá deixar... Vamos levar isso aqui um pouquinho pra frente, só para as pessoas terem ideia. Quando casa, tem filho. Como que é a alimentação do filho? Então... Aí, você entende que é um problema em cima do outro? Então, é muito complicado, assim. Hoje é importante, sim, pra mim. Quando eu tive lá, anos atrás, os outros relacionamentos... era uma chaticezinha, assim, mas não era uma coisa... hoje... É que hoje você vive a experiência de ter essa coisa É que eu acho que também, ali. Quando a gente é mais novo, a gente... vislumbra um futuro, mas ao mesmo tempo ele não é muito palpável, né? Você fica assim, tipo... O famoso tampa o sol com a peneira. Exato! Então você fala, tá bom, beleza. Mas aí quando você começa a ficar mais velho, você começa, de fato, pensar em ter uma pessoa e blá, blá, blá. E aí isso, né, muda. Então... É isso que você falou. Quando vai avançando, a coisa vai complicando. Então, é mais fácil, sim, quando a pessoa te acompanha, com certeza. Sim. Camila, muito obrigada. Obrigada por ter a vocês. aceito o nosso convite. Foi ótimo estar aqui com você. Está convidada para voltar outras vezes. Eu volto, para contar só me mais chamar. aí sobre casos para nós. Eu trago ele. Isso, excelente. Conta a Vai ser história legal. de como vocês se conheceram. A gente tava na fila comprando comida fit. Gostaria que ele contasse aqui quando que a Camila come os brigadeiros também. Ele vai entregar tudo ele aqui. entrega. Ele entrega. Né? Quando ela não é tão focada, os pacientes vão gostar de ouvir, vão gostar. Muito obrigada. Fica o nosso convite estendido aí para você voltar outras vezes com ele, sem ele também. Tá bom? Tá bom. E, Raquelzinha, hoje nós queremos aqui, belíssimas. Finalizando o episódio hoje com cara do glamour, cara da riqueza. Cara da riqueza, o famoso devendo e luxando. Devendo e luxando. E aí, Rá, você gostou de hoje? Adorei. Vou ficar firme agora. Não, gente, agora se eu não emagrecer... Não, mas daqui um mês, grava esse episódio. Agora assim, vai gordinho.
Daqui um Daqui mês. um mês vai estar mais fininho. Vai ter o antes e o antes. Eu vou estar no antes. Gente, muito obrigada, Camila. Obrigada também Obrigada mais uma a vocês. vez. E até o próximo episódio. Um beijo. E aí, Pode beijar? deve. Beijo, gente. Tchau.